João, ele falando aqui na carta que ele escreveu do Apocalipse, e dizendo que então ele olhou e viu os céus abertos e diante dele um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e ele é responsável por julgar e guerrear com justiça. Seus olhos são como chamas vivas de fogo, e em sua boca há muitas coroas, e um nome escrito que somente ele conhece. Estava vestido com um manto salpicado de sangue, e seu nome é Palavra de Deus. Nós estamos vendo aqui o primeiro ponto, que é a Palavra de Deus como a pessoa de Jesus Cristo. E o apóstolo aqui ele está dizendo que viu Jesus ressurreto. Ele viu Jesus já ressuscitado. Ele está aqui no livro da Revelação, que foi revelado para ele. E vamos também, queridos, abrir nossas Bíblias agora no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, que diz: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. O Senhor Jesus, Ele que é uma das três pessoas da Trindade: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Vamos ver agora o que diz o mesmo Evangelho no versículo agora 14. Capítulo 1, versículo 14. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Então ele está falando aqui de Jesus Cristo, que habitou nos céus, que habitou conosco, que é cheio da graça, cheio da verdade, e que Ele é a palavra. Jesus, Ele é a palavra. Jesus, Ele é o verbo que se fez carne. E através dessa palavra, através de Jesus Cristo, nós temos a libertação. Através dela nós temos a transformação das nossas vidas. E através desses versículos, e também mais de 1 João, capítulo 1, verso 1, vamos ver aqui, 1 João, um pouco antes do Apocalipse, só você voltar um pouquinho aí a sua Bíblia. Que diz assim: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito da palavra da vida. Ele está dizendo que Jesus, Ele se manifestou, Jesus se fez carne, Jesus foi palpável, Jesus é real, Jesus é a palavra. Jesus é aquele que pode transformar a vida de qualquer pessoa, em qualquer situação. Não existe nada demasiadamente difícil para o Senhor, e tudo Ele faz através da palavra. E aqui nós estamos vendo na palavra de Deus como pessoa de Jesus Cristo, porque Jesus, Ele é o verbo que se fez carne. E ainda seguindo nesse mesmo sentido aqui a palavra, agora no verso 2, diz assim: a vida se manifestou, nós a vimos, e dela o que? Testemunhamos, e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai, e a nós foi revelada. Sim, o que vimos e ouvimos, isso vos proclamamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Esses ensinos vos escrevemos para que a nossa alegria seja absolutamente completa. Então ele está dizendo que Jesus, Ele é real, Jesus, Ele esteve aqui, Jesus viveu, Ele viu, tocou, apalpou. O ser humano, Jesus passou por tudo que nós passamos, viveu o que nós vivemos. Ele entende a tua dor, Ele entende o teu clamor, Ele entende o que tu estás passando, porque Ele não é alheio ao teu sofrimento. Jesus, Ele é essa palavra que penetra em nós, essa palavra que vive em nós,
essa palavra que nos levanta, que nos sustenta, essa palavra que a cada dia, quando nós acordamos tristes, quando nós acordamos cabisbaixo, Ele vem e nos levanta e nos ergue, Ele vem e nos dá um novo alívio. É através da palavra. E nós sabemos aqui, nós estamos vendo aqui que a palavra ela tem esse poder, porque ela é Jesus Cristo, porque Jesus é a palavra é Jesus, por isso ela tem essa vida, por isso ela tem esse poder. Você lembra de Marta e Maria? Senhor, se o Senhor estivesse aqui, Lázaro não teria morrido. Mas Jesus disse para ela o quê? Se creres, verás a glória de Deus. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então você tem que crer na palavra, você tem que crer em Jesus. Coloque toda a sua crença, toda a sua confiança em Jesus, porque Jesus é a palavra. Porque às vezes as pessoas se confundem, mas pastor, eu não estou vendo Jesus, mas você está vendo a palavra. Jesus é aquele que nós não precisamos ver para crer. A palavra também diz que mais bem-aventurados são os que não viram, mas creram. Nós precisamos crer em Jesus Cristo. E estamos falando aqui dele como a palavra. Ele é a palavra. A Bíblia se refere ao Deus Filho como a palavra de Deus. E aqui nesse caso indica que entre os membros da Trindade é o Filho, Jesus Cristo, aí em sua pessoa, e ele em suas palavras. Jesus, ele através da palavra, ele é a palavra, ele tem um papel na Trindade de comunicar o caráter de Deus para nós. É através da palavra que nós vamos conhecer o caráter de Deus. Então Jesus como palavra, ele comunica para mim e para você o caráter de Deus. Jesus como sua palavra, ele comunica para mim e para você como Deus quer que nós vivamos e tomemos nossas decisões e nossas atitudes pautados na palavra de Deus. É a palavra de Deus que vai nos dar esse direcionamento. E é Jesus Cristo que tem esse papel através da palavra. Ele é a pessoa da Trindade, ele é o Filho. E a responsabilidade dele é essa: transmitir a palavra, transmitir o caráter de Deus para nós, transmitir a maneira como nós devemos viver através da palavra. Se você não conhece a palavra, você não sabe como caminhar, você não sabe como agradar a Deus, você não conhece a tua nova vida em Cristo. Para termos o conhecimento da nossa vida em Cristo, precisamos conhecer a palavra. E é através dela que nós vamos ter esse encontro maravilhoso. É assim que nós vamos poder saber qual a vontade de Deus para nossas vidas. Qual é a vontade de Deus para a tua vida? A palavra traz essa vontade. A palavra nos ensina. Pastor, o que é que Deus quer que eu faça? Deus quer que você mude o seu caráter. Deus quer que você transforme a sua vida. Deus quer que você viva olhando para Jesus como autor e consumador da tua fé. Deus quer que você viva tomando Jesus como exemplo para a tua vida. Jesus tem que ser o exemplo da nossa vida, meu irmão. Como eu estou vivendo, como eu estou agindo, a maneira como eu estou vivendo, a maneira como eu estou agindo, expressa a palavra de Deus, expressa o que a palavra diz que eu devo viver, expressa como a palavra diz que eu devo andar. A Bíblia nos ensina, irmão, que nós devemos ser encontrados nesse mundo temeroso como inculpáveis. As pessoas têm que olhar para nós e não encontrar culpa em nós. Mas estamos no mundo, mas nós não devemos nos contaminar com o mundo. E Jesus, através da palavra de Deus, através dele como palavra, ele quer isso de nossas vidas. Que nós busquemos viver dessa maneira, que nós buscamos empreender dessa maneira. Então o primeiro ponto é a palavra de Deus e Jesus como pessoa. Segundo ponto, a palavra de Deus como comunicação verbal de Deus. Nós temos que olhar para a palavra e entender que ela é uma comunicação verbal de Deus para nós. É como o pastor Osés ensinava e dizia: a Bíblia é a carta que Deus escreveu para os homens. Então leia a Bíblia, meu irmão. Leia a Bíblia como um direcionamento de Deus para a tua vida. Leia a Bíblia como a sua única regra de fé e conduta. A Bíblia é a única regra de fé e conduta do cristão.
outras coisas você pode ler, meu irmão, mas a tua única regra de fé e conduta é a Bíblia. Se você está lendo algo que não tem respaldo bíblico, você está perdendo seu tempo. Você pode ler várias coisas, mas que tenham respaldo bíblico. Tem que estar pautado na palavra de Deus. Estando pautado na palavra de Deus, vai servir para o nosso crescimento e conhecimento. E aqui, a palavra de Deus como comunicação verbal de Deus para nós. Nesse ponto aqui nós vamos encontrar alguns decretos. Deus ele decreta. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Gênesis capítulo 1, versículo 3. Disse Deus o quê? Haja luz e houve luz. Jesus decretou, é um decreto. Ele determinou. Haja luz e houve luz. Vamos ver também aqui, nesse mesmo capítulo 1, versículo 24. E disse Deus, que a terra produza seres vivos, segundo suas espécies, rebanhos domésticos, animais selvagens, e todos os demais seres viventes da terra, cada um de acordo com sua espécie. E assim aconteceu. Então, Deus, ele decreta. Nós precisamos entender que a palavra de Deus, ela também tem essa qualidade, ela também tem essa forma. A palavra de Deus, ela é Jesus, ela vem através de Jesus, mas ela também tem seus decretos. Você crê nisso? A palavra de Deus, ela tem seus decretos. Existem determinadas formas que Deus vai falar conosco através dos decretos. Vamos ler o Salmo 33, no versículo de número 6. Salmos 33, versículo de número 6. Os céus foram criados mediante a palavra do Senhor, e todos os corpos celestes pelo sopro de sua boca. Então, a palavra de Deus, irmão, ela tem o poder de criar, tem o poder de trazer à existência o que não existe. Precisamos crer. E eu quero trazer essa palavra para você, trazendo a consciência para você de que isso é algo real. Nós estamos vendo aqui o respaldo bíblico. A palavra de Deus tem esse poder. A palavra de Deus, ela tem o poder de transformar a situação que você está vivendo hoje. Mas você precisa entender que a palavra de Deus, quando ela vem como pessoa de Cristo, Cristo está trazendo para mim, demonstrando o caráter de Deus, está trazendo para mim o que Deus quer de mim, o que Deus quer que eu faça, como Deus quer que eu haja. Não pense que ser cristão é só você vir e ouvir. Não, você tem que praticar, você tem que exercitar, você tem que negar a si mesmo. Evangelho é renúncia. Jesus disse: quem quiser vir a mim. Jesus não obriga ninguém, você vem se quiser. E se você quer vir, irmão, busque, mas busque negar a si mesmo. E não é um dia que você quer, é todo dia. Você tem que negar a sua vontade. É todo dia, irmão. Nós temos que negar a nossa própria vontade e seguir a Cristo, que é a palavra. Então não tem outro caminho, meu irmão. O caminho é esse, é buscar esse conhecimento da palavra. O caminho é seguir em frente, o caminho é não olhar atrás. O caminho é entender que a palavra traz um confronto para a nossa vida. A palavra traz um confronto para o nosso caráter. A palavra não tem que se moldar ao ser humano. O ser humano tem que se moldar à palavra. Nós precisamos nos moldar à palavra de Deus. Senão nós não vamos conseguir nada. Nós não vamos conseguir mudança. Porque nós queremos que as coisas aconteçam segundo a nossa vontade. Mas não é assim. É segundo a vontade de Deus. Então, decreto é uma palavra divina que fala algo, que faz com que algo aconteça. Coloca aí, Hebreus capítulo 1, versículo 1, vamos ler até o 4. Hebreus capítulo 1, a partir do verso 1, que diz assim: havendo Deus, desde a antiguidade, falado em várias ocasiões, de muitas formas, aos nossos pais, por intermédio dos profetas,
nesses últimos tempos, nos falou mediante quem? Seu Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo o que existe, e por meio de quem criou o quê? Verso 3: Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando tudo o que há pela palavra do seu poder. Depois de haver realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade. Aonde? Jesus, irmão, ele criou tudo. Tudo foi feito por ele, por meio dele e para ele. Depois ele veio aqui, cumpriu a purificação dos pecados. O que é isso? Jesus desceu aqui na terra. Jesus viveu. Jesus passou pelas aflições que nós passamos. Jesus sentiu o que nós sentimos. E ele venceu a morte. Ele foi crucificado, morreu de uma maneira maldita, pelo meu e pelo teu pecado. Então, depois que ele cumpriu tudo isso aí, ele voltou e se assentou à direita do Pai. E hoje ele está lá. E o verso 4: tornando-se o quê? Tão superior aos anjos, quanto o nome que herdou, e ainda mais o quê? Excelente do que todos eles. Então, aqui está nos mostrando que, além da criação, a palavra de Deus assegura a existência contínua de todas as coisas. Deus está no controle de todas as coisas, irmão. Nada foge ao controle da mão de Deus. Mas, pastor, porque eu estou passando por isso? Porque a minha vida está desse jeito? Porque está acontecendo aquilo ali? Irmão, tudo em nossa vida é um propósito. Tudo em nossa vida tem um porquê. De que se queixará o homem que se não for do seu próprio pecado? Ah, pastor, então é do meu pecado? É do pecado, é do projeto que Deus tem na tua vida, é o plano, é o que tu quer, é o que tu deseja. Quando Deus mandou o povo cativo lá, o cativeiro, é porque Deus sabia o que o povo queria. E para dar o que o povo queria, eles tinham que passar por aquilo ali, porque Deus é quem nos conhece na nossa profundidade, na nossa intimidade. Deus sabe que muitas vezes nós não aprendemos com o exemplo dos outros. Ah, como seria bom se a gente aprendesse com o conselho. Mas quem aqui que nunca desobedeceu o conselho de pai e mãe? Quem? Todos nós um dia desobedecemos. E lá na frente nós entendemos e dizemos: poxa, eu devia ter feito como manhã disse. Eu devia ter feito como o pai falou. Não é assim? Deus conhece, meu irmão. Por isso muitas vezes nós passamos por muita coisa. Mas busque aprender em cada situação que você passa. Não é em vão tudo que nós passamos. Não é em vão. Não é em vão. Tudo tem um propósito. Tudo traz um aprendizado. E tudo, quando nós saímos lá na frente, tudo quando a gente vence, a gente sai o quê? Fortalecido. E estamos sendo fortalecidos o quê? Pela palavra. E quando a gente vence, quando a gente passa uma situação, seja ela qual for, a gente olha para trás e reconhece e diz: realmente era preciso eu passar por isso para poder aprender. Realmente foi necessário viver assim. Realmente, poxa, mas como? Acho que eu estava cego, eu não estava vendo, eu não estava enxergando tal situação. Eu não conseguia enxergar tal situação. Eu não conseguia ver isso. Mas por que eu passei por isso? Porque Deus te conhece e Deus te fez passar. Mas Ele é aquele que não te abandona. É aquele que passa no processo junto conosco. O homem muitas vezes manda você fazer um processo e deixa você lá sozinho. Mas Deus não, meu irmão. Deus, Ele vai contigo todo instante. Deus, Ele não te abandona. Ele pega na tua mão no começo e vai até o fim. O processo que você está passando, o processo que você está vivendo, você não está só, meu irmão. Se você estivesse só, você não estava suportando mais. Mas Deus está contigo. E Deus está contigo é através da palavra, é dentro da palavra. Não tem nada que fuja da palavra, meu irmão. Por isso a necessidade de nós conhecermos a palavra. E nós vimos aqui a palavra como pessoa de Jesus, a palavra agora como comunicação verbal de Deus. Então Deus se comunica conosco verbalmente, Deus fala. Não se espante se um dia você ouvir a voz de Deus. Mas também, irmão, não caia como muita gente. Aí tem gente que Deus está dizendo que Deus fala com ele toda hora, todo instante, todo momento. Então está santo demais. Não é assim também não, irmão.
Quem somos nós? Será que estamos tão santos assim? Eu vejo muitos desses que falam muito aí que Deus está falando todo instante, e daqui a pouco muda de ideia, daqui a pouco transforma, daqui a pouco o negócio deu errado, e Deus errou, e Deus falou errado, está tudo feito. Não, Deus não erra, meu irmão. Deus não falha. Veja Jesus, Ele fez tudo, e agora Ele está à direita do Pai, e Ele sustenta todas as coisas, tudo está no controle dEle, absolutamente tudo. Nada foge ao controle da mão de Deus. Amém? Então, em terceiro lugar, nós temos a palavra de Deus como aplicação pessoal. Deus, Ele fala em grupos, mas Ele fala também pessoalmente. Ele te chama pelo nome, e Ele muitas vezes te dá direcionamentos que é para você, exclusivamente seu. É onde eu digo, irmão, como Deus me trata, Ele não pode tratar nenhum de vocês. Como Deus trata algum de vocês, Ele não pode me tratar, porque somos pessoas diferentes, somos individuais. E tem coisas que Deus trata no nosso particular, tem coisas que Deus quer tratar na nossa vida individual, e Deus trata individual com cada um de nós. Gênesis, capítulo 2, versículos 16 e 17, vamos ver Deus ali tratando com Adão e Eva. Gênesis capítulo 2, 16 e 17. O Senhor deu a seguinte ordem ao homem: comerás livremente o fruto de qualquer espécie de árvore que está no jardim. Contudo, não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, com toda a certeza o que? Morrerás. O homem foi feito para não morrer. Era só o que? Obedecer. Mas não quis obedecer. E trazendo para os dias de hoje, nós estamos querendo obedecer a palavra de Deus? Nós estamos querendo obedecer ou queremos que ela se molde ao nosso caráter? Queremos que ela se molde ao que eu quero? Não, pastor, essa igreja é assim, aquela outra igreja é assim, a outra é assim. Não existe igreja perfeita, meu irmão. Não existe. Existe quando nós tomamos uma posição de olhar para o alvo, que é Jesus Cristo. Quando nós tomamos uma posição de olhar para a palavra, como que ela molda a nossa vida, e não nós olharmos para ela e ela se moldar ao que eu quero. Não é o que eu quero, é o que a palavra diz. Veja o que acontece quando o homem desobedece. Veja o que aconteceu. Capítulo 3, agora verso 8 e 10 de Gênesis também. Então, só para a gente entender. Então, nós lemos lá, Deus deu o decreto, Deus deu a ordem: não coma, se comer vai morrer. É um decreto. Pastor, Deus é amor. Eu sei que Deus é amor, mas eu também sei que Ele é justiça. E o que Ele fala, o que Ele decreta, não pode ser mudado, não pode ser invalidado. Amém? Naquele dia, ou seja, ouviram a serpente, né? Eva comeu, chegou para dar, olha, então toma aqui, é tão gostosinho, toma aí. Comeu também, né? Aí tiveram seus olhos abertos, começaram a conhecer tudo. Rapaz, tu está nua, tu também está. Miséria, vamos se esconder com as folhinhas aqui. Aí daqui a pouco, naquele dia, quando soprava a brisa vespertina, o homem e sua mulher ouviram o som da movimentação de Yahvé, Deus. Eles sabiam que Deus estava chegando. Eles tinham intimidade com Deus. Deus todos os dias ia lá conversar com ele. Todos os dias Deus estava lá. Então, pela movimentação, Deus está chegando, vamos se esconder, que a gente está novo. Fizeram o que não devia, desobedeceram a Deus. Ouviram o som da movimentação de Yahvé, Deus, que estava passeando pelo jardim, e procuraram esconder-se da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Onde é que se esconde de Deus, meu irmão? Não tem lugar onde a gente possa se esconder de Deus. Versículo 9.
Mas o Senhor Deus convocou o homem, indagando: onde é que estás? Sabe que Deus não sabia? Deus sabia. Mas Deus quer que nós nos apresentemos a Ele. Você tem se apresentado a Deus? Será que todos os dias, no final do dia, tu tem se apresentado ao Senhor? Será que todos os dias pela manhã tu tem apresentado o teu dia ao Senhor? Será que à noite tu tem chegado diante de Deus e tem te apresentado com Ele? Isso é muito importante, irmão, na vida do cristão. Você pela manhã entregar o seu dia ao Senhor. Você pela noite prestar contas com o Senhor. Você pela noite chegar diante do Senhor, ter a coragem de orar ao Senhor e dizer: Senhor, se em alguma coisa eu falei, se em alguma coisa eu errei, me ajuda a consertar amanhã. Será que nós temos feito isso? Mas eles se esconderam. Verso 10. O homem declarou: ouvi o som do teu caminhar no jardim. Ou seja, eu sabia que o Senhor estava chegando. Eu senti que o Senhor vinha. Eu sabia que era a hora do Senhor vir. E vendo que estava nu, tive receio. Por essa razão me escondi. Verso 11. Então Deus o questionou: quem te fez saber que estavas nu? Quem te fez saber? Jesus sabe, mas Jesus quer ouvir dos nossos lábios. Sabe por quê? É declarando o nosso pecado que começamos a alcançar a misericórdia, o perdão de Deus. Se não houver a confissão, irmão, se a gente não reconhecer, não tem como alcançar o perdão de Deus. Começa pela confissão. Amém? Quem te fez saber que estavas nu? Comesse então da árvore que o quê? Te proibi de comer. Jesus está dizendo: tu quebrou o decreto que eu dei para ti? Tu quebrou a ordenança que eu mandei para ti? Foi isso que tu fizesse? Foi isso que tu fez? Tu não me obedecesse? Irmão, Deus quer obediência. Será que é tão difícil assim obedecer a palavra de Deus? Jesus requer obediência de nós. E a palavra de Deus, ela traz esses decretos para mim, para você, para que nós possamos obedecer. Versículo 16. Bota aí. O mesmo capítulo, só versículo 16 agora. Veja o resultado. Para a mulher sentenciou o Senhor: multiplicarei grandemente o teu sofrimento na gravidez, em meio à agonia darás à luz filhos. Seguirás desejando influenciar o teu marido, mas ele te o quê? 17. Então voltou-se para o homem e ordenou: porque escutasse a voz de tua mulher e comesse da árvore que eu te proibira comer, maldita é a terra por tua causa, com sofrimentos obterás do solo o teu alimento todos os dias da tua vida. Desobediência a Deus gera consequências. É a mesma coisa. Pecou? Deus perdoa. Deus é amor. Ele é amor, Ele perdoa, mas a consequência do pecado Ele não tira. A consequência vem. Ele chegou para Deus: Senhor, foi a mulher que tu me desse, botando a culpa agora em Deus. Não. Veja o que Deus está dizendo aí: tu comeste do fruto que eu te proibi comer. Não importa quem mandou, não importa quem influenciou, não importa quem te levou, o que vai importar é o que tu vai fazer. Porque muitas vezes a gente faz a besteira e quer colocar a culpa no outro. Foi fulano, foi cantando. Deus não quer saber disso não. Foi a mulher que tu me desse. Deus nem deu bola para isso aí. Veja o que é que Deus diz aí para ele agora: tu comesse da árvore que eu disse para tu não comer. Comeu? Comi. Pronto. Só isso que eu queria saber. Comeu? Olha o resultado: a terra agora é maldita por tua causa. Veja o
peso da desobediência a Deus. É um peso muito grande, irmão. E que nós precisamos entender que isso é válido para os dias de hoje. Isso não ficou lá no Éden, não. Isso acompanha a humanidade enquanto a humanidade existir. Enquanto estivermos aqui, isso aí está acompanhando, meu irmão. Se você não trabalhar, tu vai ter o que comer? Tem que trabalhar, meu irmão. Não vá atrás das coisas fáceis. Entenda que você tem um preço a pagar, você tem que batalhar, você quer ser alguém na vida. Muito bem, meu irmão, mas te esforça. Estuda, trabalha, busca, soa aí, ó. É do suor do trabalho que nós vamos alcançar as coisas. Não queira nada sem esforço. Tudo tem que ter um esforço devido. Amém? Vamos agora no capítulo 20, versículo 1. Abraão partiu dali para a região do Negueb e foi viver entre Cádiz e Sul. Depois habitou mais algum tempo em Gerar. Olha aqui. Vamos até o verso 6, verso 2. Ele dizia a todos que Sara, sua esposa, era sua irmã. Então Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscar Sara e tomou-a como sua mulher. Certa noite Deus veio a Abimeleque e lhe comunicou: vais morrer por causa da mulher que tomaste, porquanto ela é uma mulher o quê? Verso 4. Abimeleque, que ainda não havia tocado em Sara, defendeu-se: mas Senhor, vais matar alguém inocente? Verso 5. Acaso não foi Abraão que me alegou, ela é minha irmã? E não foi ela pessoalmente quem confirmou, ele é meu irmão? Ora, foi com a boca, foi com boa consciência e mãos limpas que fiz isso. Verso 6. Então Deus lhe esclareceu: bem sei que fizeste isso de coração puro, e fui eu quem te impediu de pecar contra mim, não permitindo que a tocasse. Verso 7. Agora, pois, devolve a mulher desse homem. Ele é profeta e intercederá por ti, para que vivas. Mas se não a devolveres, sabe o quê? Que certamente morrerás com todos os teus. Deus, quando decreta, Deus, quando fala, não tem como voltar atrás. Não use artifícios, não use uma mentirinha, porque pode sair muito caro. Muito caro, né? Então preste atenção no que você fala, preste atenção no que você diz, preste atenção no lugar que você vai fazer alguma coisa, preste atenção nos votos que você faz diante de Deus. Não faça voto de tolo diante de Deus. Se você falar algo diante de Deus, cumpra, meu irmão, cumpra a risca. Se você vê que não vai fazer, não fale, não faça. Mas não faça voto de tolo. Amém? Então a palavra de Deus com aplicação pessoal, Deus fala para nós. Aliás, não. É a palavra de Deus com uma aplicação pessoal para nós. Então, cuidado com o que você fala, cuidado com o que você expressa diante de Deus. Não fale coisas, não faça coisas que você não possa cumprir. E entenda que quando Deus comunica algo, quando Deus fala algo, Ele cumpre, Ele executa, e Ele vai à risca. Então, cuidado da maneira como você está se expressando diante de Deus. Amém? Então a palavra de Deus agora também comunicada por lábios humanos. Porque tem pessoas que pensam assim: a palavra de Deus era santa, a palavra de Deus era pura. Mas quando passa pela boca do homem, o homem fala o que quer. Irmãos, se é uma pessoa que está fazendo a vontade de Deus, a palavra não perde a sua autenticidade. A palavra não perde o seu poder. A palavra continua a mesma. A palavra continua valendo para todos nós. Não é porque foi fulano que falou, não é porque foi Petrano que falou.
Mas se é a palavra de Deus, ela não perde autoridade, ela continua sendo a mesma. Então, a palavra de Deus agora, como comunicada por lábios humanos, Deus levanta profetas para falar no meio de nós. Deus levantou profetas antigamente. Deus levanta pessoas para falar conosco. Deus, Ele fala como Ele quer, quando Ele quer, na hora que Ele quer e da maneira que Ele quiser, né? Deus, Ele pode falar. Por isso, a importância de nós entendermos se é verdadeiramente Deus falando conosco. E como eu vou saber, pastor, se é Deus mesmo que está falando comigo? Quando nós conhecemos os meios pelo qual Deus fala, nós vamos ter a certeza de que é Deus falando. Nós vamos ter a certeza. Irmãos, Deus sabe o que você precisa ou não? Sabe? Então Deus, Ele não vai usar alguém para falar algo que é contrário à tua realidade. Uma certa vez alguém veio falar para mim, eu sabia como eu estava vivendo, eu estava me questionando e buscando a maneira de melhorar diante de Deus. E alguém chega para mim, estendeu aquela mãozona assim, e disse: caramba, eis que eu te digo que Deus tem se agradado de ti. Olha, como é a história, velho? Esse Deus aí eu não conheço não. Se eu estou diante de Deus buscando me consertar, se eu estou diante de Deus buscando a melhora, aí Deus agora usa alguém para dizer que Deus está se agradando de mim? Não, meu. Mas tem pessoas que caem. Eita, eu estava pensando aquela, mas Deus agora usou o profeta dele e disse que eu estou bem. Tu está ferrado, tu vai naufragar desse jeito aí. Tu tem que entender que Deus, Ele não erra não, meu irmão. E quem errou? Quem errou foi o camarada lá que está falando. E tu que acreditou no erro dele. Deus, Ele nos conhece. Quando Deus fala, o Espírito Santo habita em você? Sim. Habita? Quando Deus fala, o Espírito testifica dentro de nós. E naquele momento, irmão, o Espírito testificou dentro de mim, dizendo: não dá ouvido não, tu tem que se consertar, esse cara vai estar errado, tu tem que mudar, Deus não está se agradando nada da tua vida não. E olha, se eu não tivesse dado ouvido aí, nós precisamos, irmão, entender que Deus sabe como nós estamos, e Deus quer a nossa mudança, Deus quer a nossa transformação. Mas nós precisamos não moldar a palavra ao que eu quero, eu preciso me moldar a palavra. É assim que funciona. Amém? Deuteronômio capítulo 18, versículo 18. Deuteronômio 18, 18. Portanto, vou suscitar para eles o quê? Um profeta como tu. No meio dos seus próprios irmãos colocarei as minhas o quê? Em sua boca. E ele lhes comunicará tudo o que eu lhes ordenar. 19. E será que qualquer pessoa que não ouvir as minhas palavras que ele falar em meu nome, eu mesmo lhe pedirei contas. Versículo 20. Todavia, o profeta que ousar dizer em meu nome alguma palavra que não lhe ordenei, ou que falar em nome de outros deuses, terá que ser o quê? Morto. Se hoje todos os pregadores, todo aquele que abre sua boca para falar, assim diz o Senhor, ou Deus mandou te dizer, se tivessem o temor desta palavra aí, não aconteceria tanta bobagem, tanta besteira no meio do mundo. Outro dia, uma irmã veio para mim, chorando, mas chorava feito criança. Eu disse: meu Deus, o que está acontecendo? E foi conversar com a irmã. Irmãos, alguém chegou para essa mulher e disse algo para ela terrível. Disse para essa mulher o seguinte: olha, fulano está esperando um filho, não está? Mas está. Quando esse filho chegar, te prepara, porque o outro Deus vai levar. A mãe chora.
Disse, irmão, sabe que Deus vai fazer isso com a senhora? Sabe que Deus vai te deixar num estado desse? Sabe que Deus vai usar uma palavra dessa? Não é Deus, meu irmão. E ali eu conversei com ela, expliquei para ela, orei com ela, ela se acalmou. E resultado? Já passou o tempo, já está tudo aí, e não aconteceu nada do que aquela mulher tinha falado. Eu digo, e aí? Mas realmente, cuidado, irmão. Cuidado com o que você estuda. Selecione aquilo que estão falando na tua vida. Não permita qualquer um lançar a palavra de maldição sobre a tua vida e tu aceitar. Assim como a pessoa não tem vergonha de lançar, não tem vergonha de repreender também não. Porque eu repreendo essa palavra na minha vida, essa palavra não tem vez, essa palavra não vai valer na minha vida, eu repreendo em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém. Você precisava ver o estado que aquela mulher ficou. Não era para menos. Mas aí, a pessoa lá foi usada, ainda se intitula como usada por Deus. Digo, irmão, pode estar sendo usada por Deus, só que é um Deus falso, é um Deus que eu não conheço. É um demônio qualquer que está usando, ela está achando que é Deus. Tenha cuidado, meu irmão. Tenha cuidado com essas coisas. Amém? Jeremias capítulo 1, verso 9. Então o Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e declarou-me: eis que a partir de agora o quê? Coloco as minhas palavras em tua boca. Deus, Ele usa, meu irmão. Deus, Ele usa pessoas para falar. Ele fez assim com ele, fez assim com Isaías, fez assim com Josué, fez assim com Moisés. Deus usou muitas pessoas foram usadas por Deus. Jeremias capítulo 28, versículo 15. Então o profeta Jeremias disse ao profeta Ananias: escuta, Ananias, Yahvé não te enviou, mas assim mesmo tu persuadiste toda essa nação a acreditar em uma o quê? Pregação o quê? Versículo 16. Por isso, assim afirma o Senhor: eis que vou exterminá-lo da face da terra. Ainda nesse ano morrerás, porquanto pregou rebelião contra. Verso 17. E de fato, o profeta Ananias morreu no 7º mês daquele mesmo ano. Tem alguém aí? Isso é real, meu irmão. Você já pensou se Deus tivesse agido dessa maneira hoje? Como seria? Isso aí, irmão, o povo foi levado para o cativeiro. E Ananias se levantou lá. Não, Deus vai buscar vocês daqui a 2 anos só. 2 anos, Deus vai buscar. Deus tinha levantado Jeremias para andar com um jugo de madeira no pescoço. Ananias pegou esse jugo e quebrou. Leia esses versículos anteriores ao que a gente leu aqui, que você vai ver a história. Ananias pegou esse jugo e quebrou. E quando quebrou o jugo, ele disse: não, Deus daqui a 2 anos vem buscar vocês, vai levar tudinho de volta. Deus toma Jeremias de novo. Jeremias vai lá e fala: Ananias, tu quebraste um jugo de madeira, eu vou pôr um jugo de ferro. E o meu povo só vai sair daqui há 70 anos. Aí depois você vê a carta que Deus mandou Jeremias enviar para o povo. É onde diz que fui eu que vos enviei. Vocês estão aí porque fui eu que enviei. Vocês não estão aí de graça não. Vocês não estão aí porque Nabucodonosor é o cara não. Vocês estão aí porque eu quero. Sou eu que estou usando ele para tratar vocês. Mas não se preocupe não. Eu não vou esquecer de vocês não. Vocês estão aí porque eu, o Senhor, quero dar o fim que vocês desejam. Mas para vocês terem o fim que vocês desejam,
vocês têm que passar por esse cativeiro. E daqui a 70 anos eu venho buscar vocês. E vou levar tudo de volta. Mas enquanto vocês estiverem aí, não fiquem tristes não. Se deem casamento. Orem pela paz desse lugar, porque na paz desse lugar vocês terão paz. Mas só daqui a 70 anos. Não é 2 não, é 70. E por conta da mentira de Ananias pagou o quê? Com a vida. Nunca se atreva, meu irmão, a falar algo que Deus não mandou falar. Mas pastor, queria dar uma profetada. É profetada mesmo, porque se Deus não mandar, é profetada. Se Deus mandar, é profecia. Se Deus não mandar, fica caladinho, meu irmão, é melhor. Porque você pode pagar um grande preço pelo que vai falar. Amém? Então, tivemos aqui agora a palavra comunicada por lábios humanos. Então, a palavra de Deus pode ser comunicada por lábios humanos? Pode, meu irmão. Por que não? Pode. Deus pode usar alguém de profecia para você? Pode. Mas se o Espírito Santo habita em você, vai ter a confirmação. Não vai ser igual, não vai ser de qualquer jeito. Vai ter a confirmação. Amém? E temos também a palavra de Deus escrita, que é a Bíblia que hoje nós temos, que hoje nós usamos. E pastor, como começou essa palavra? Como começou a Bíblia? Aí nós já entraremos depois em outro assunto mais à frente. Mas de antemão começou pelos 10 mandamentos, que foi onde Moisés subiu lá no monte, onde Deus teve um encontro com ele, onde Deus escreveu ali nas tábuas. E quando Moisés desceu, o povo estava lá rebelde, adorando lá um bezerro de ouro. E Moisés foi lá, quebrou as tábuas, foi aquele negócio todo. E depois foi lá, e Jesus deu outro, Deus deu outro. E dali depois passou o quê? Veio o Pentateuco, que foi escrito por Moisés. Então a Bíblia ela foi sendo escrita, ela foi sendo aí editada. E hoje nós temos essa Bíblia que é a regra de fé para nós. Que temos que a palavra escrita. Quantas vezes você já leu a Bíblia? Será que você já leu a Bíblia mais de uma vez? Pastor, é muita coisa. Mas leia mesmo. Começa no Novo Testamento, os Evangelhos, João, Lucas. Eu aconselho mais Lucas, porque após você ler Lucas, você entra no Atos dos Apóstolos, que foi escrito também por Lucas, então é a mesma linguagem, para ficar mais fácil para você entender. Depois que você ler esses dois, você vai ter um preparo para entrar nas cartas, para entrar em tudo isso aí, conhecer toda a palavra. Mas há uma necessidade, meu irmão. Há uma necessidade do conhecimento da palavra. Por isso, nós estamos trazendo esse estudo aqui para vocês. Isso aqui é uma base, pastor, não é tão pouquinho, foi tão assim. É uma base, mas é uma base necessária, é uma base importante. Onde você vai passar a ter a certeza de que a palavra, ela é Jesus Cristo. De que a palavra é a comunicação de Deus para nossas vidas, de que é através da palavra que eu vou conhecer o caráter de Deus. Um pouquinho que nós vemos aqui, você já viu o caráter de Deus, de que com Deus não se brinca. Veja o que aconteceu com Ananias. Foi da onde Deus e pagou com a vida. Veja Isaías. Isaías se colocou diante de Deus em submissão, e Deus o purificou. Deus enviou um anjo. Pega lá com uma tenaz, uma brasa do altar e toca nos lábios de Isaías e purificou aquele homem. Será que nós estamos buscando essa purificação? Não, pastor, eu já entreguei minha vida a Jesus, eu estou frequentando a igreja, para mim está bom demais. Não é isso que Deus quer de você não, irmão. Deus quer levantar aqui homens e mulheres tremendamente usados por Ele, homens e mulheres que vão ser boca de Deus nessa cidade, nesse bairro, nessa nação. Homens e mulheres que pagam o preço, que conhecem a palavra, que conhecem o que é ser submisso a Deus. É aí que Deus usa, é aí que Deus opera na vida da pessoa. Quando você reconhece sua falha, reconhece seu erro, e aí que nós vamos ver Deus agindo através de nossas vidas, irmãos. Deus não chamou apenas pastores para servir, não. Todos somos chamados para fazer algo na obra de Deus. O próprio Jesus declara: a obra de Deus é crer naquele que Ele enviou. Quem foi que Deus enviou? Jesus. Jesus é o quê? A palavra. Então não tem outro caminho, irmão. Tudo só chega aqui, tudo se afunila na palavra, tudo se afunila em Jesus.
Então é Jesus, é a palavra, é tudo, meu irmão. E se você não conhece Jesus, não conhece a palavra, você não tem nada. Porque se tudo se afundila em Jesus e na palavra, eu preciso conhecer Jesus. Conhecendo Jesus, eu conhecerei a palavra. Conhecendo a palavra, eu conhecerei o caráter de Deus. Conhecendo o caráter de Deus, eu saberei como eu devo me portar diante dele. É uma coisa que leva a outra, mas que vira e volta Jesus. Vira e volta a palavra. Não tem outro caminho para o cristão, meu irmão. Não existe nada, não existe estratégia, não existe outra coisa. A palavra de Deus é suficiente para mudar a vida de qualquer pessoa. Suficiente. Pastor, porque eu vi falar que agora estão fazendo isso, isso tudo estratégia, tudo coisa humana. É a palavra. Porque foi a palavra que no começo povoou-se os céus. Haja luz e houve luz. Povoem-se os mares. Faça a separação entre a porção seca e a água. Tudo foi a palavra que determinou, tudo foi a palavra que criou. E como nós lemos ali em Hebreus, Jesus, ele veio, ele criou, Jesus fez, Jesus pagou o preço pelo pecado, voltou, está hoje à direita, à destra do trono do Pai, no controle de tudo. Glória a Deus. Ele está no controle da tua vida, meu irmão. Pastor, então por que eu estou passando tanta tribulação, tanta coisa? Porque Deus tem algo grande na tua vida. Entende logo o que Deus quer contigo e passa essa fase. Precisamos entender, meu irmão, que Jesus, ele é tudo para nós. Não é porque agora eu conheço o pastor fulano, agora eu conheço o irmão fulano, agora... Se tu não conhecer Jesus, tu não conhece nada, meu irmão. Quando a gente passa a conhecer Jesus, as coisas se descortinam diante de nós. Nós vamos conhecer o que é verdadeiro. Nós não vamos ter mais engano em nossas vidas, mas nós vamos conhecer aquilo que é a verdade que Jesus tem para nós. Amém? Amém. Que você guarde esta palavra em teu coração. E que assim, meu querido, você possa buscar o conhecimento da palavra, na certeza de que sem o conhecimento da palavra, a gente não vai longe. Então a palavra, ela tem essas maneiras de agir. A palavra, ela é Jesus Cristo. A palavra, ela vem na comunicação verbal. A palavra, ela tem aplicação pessoal. A palavra, ela é comunicada por lábios humanos. E a palavra é a Bíblia. Então, de posse disso aqui, irmãos, adquira um desejo. Adquira um desejo de todos os dias ler uma porção desta palavra. De todos os dias conhecer um pouco mais de Deus. Não leia aleatoriamente, como você diz assim, a Bíblia, ou o Senhor falar comigo hoje, abre lá e eita, Senhor, não, isso aqui não, Senhor, fala outra coisa aqui. Não. Adquira o hábito de ler a Bíblia por assuntos, por livros, por temas. O que mais está te preocupando hoje na tua vida? O que mais te preocupa? Então procura o que a palavra fala a respeito desse assunto. E tu vai ver a Bíblia respondendo, a Bíblia falando contigo. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Que você guarde essa palavra em teu coração e que Deus te abençoe da maneira poderosa, em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé, irmãos.